Olá! Hoje o Vozes Humanas tem um assunto especial. Não estamos aqui para contextualizar a redação, não estamos aqui para ensinar técnicas de redação. Estamos aqui para mergulhar numa reportagem muito legal sobre a vida de Marco Antônio Sayum Filho. Vamos hoje investigar quem é o Marquinho, onde ele vive, como ele foi parar ali, quais foram as escolhas que levaram Marquinho a ser um dos grandes ícones do Vozes Humanas e das ciências humanas, fundador do marquismo. Para isso, vamos dar uma passada em Guaraci, interior do estado de São Paulo, que é onde vive o nosso grande ícone, o nosso herói das ciências humanas. Essa megalópole chamada Guaraci. Para chegar a Guaraci saindo de Barretos, basta, após passar pelo povoado do Ibitu, entrar à direita, e vai chegar a uma das cidades mais encantadoras do estado de São Paulo. Ela só não é tão encantadora reconhecidamente por tanta gente, porque muita gente que passa por ali não vê que existe a cidade. Se você for então até Olímpia ou São José do Rio Preto, e ao invés de ir reto, pegar o caminho à direita, Guaraci. Se você vem de Olímpia para Barretos, e ao invés de seguir reto pela Assis Chateaubriand, você entra à direita e logo depois vai pela esquerda, você também vai parar onde? Em Guaraci, ou seja, o melhor caminho para chegar a Guaraci é errando o caminho. Mas antes de falar em Guaraci, não vamos colocar os carros na frente dos bois. Vamos falar de como tudo começou. Marco Antônio foi criado, na verdade, nesta linda cidade, neste recinto cultural, nessa estância maravilhosa que é Barretos, também interior do estado de São Paulo, apesar de muita gente confundir Goiânia ou Goiás, né, alguma coisa mais do centro-oeste, assim, até pelo clima também, que anda ficando bastante severo, né? Mas o Marco Antônio foi criado aqui, neste recanto, nessa estância maravilhosa, onde eu também nasci e fui criado. Barretão. Barretos, terra de peão, terra do sertanejão. O duro é que na moral, quem manda é a indústria cultural. Se Adorno e Roqueira e Medece aqui só de passagem, viriam a cultura tomar outro rumo, viram só bem de consumo. O Marco cresceu nesse barretão, aguentando esse calorão. Depois de se voar história, tomou o farol de a trajetória. E agora vamos contar como é que o Marco foi parar numa terrinha que existe aqui. O nome desse feudo é Guaraci. Esse processo de adaptação, ele não aconteceu muito bem. Foi como se o novo ensino médio estivesse vindo meio que atropelado. Infelizmente, são bem raros os momentos registrados nessa fase da vida de Marco Antônio Sayum Filho. E nós não tivemos acesso a essas gravações, uma vez que, de fato, são raríssimas. Espera aí, só um minutinho. Como? Sim. Ah, olha só, parece que a nossa produção conseguiu encontrar alguns registros. Vamos vê-los.
E foi justamente nesta fase da vida de Marco Antônio que eu tive o prazer de participar, da qual tive o prazer de participar, já que sou professor de língua portuguesa e preciso utilizar corretamente a regência do verbo participar. Pois é, a única lembrança que Marco Antônio tem das minhas aulas de literatura é um fato que marcou profundamente o coração deste menino e que ele traz consigo até hoje. É o seguinte: certa feita estava eu corrigindo uma prova de Marco Antônio com ele na minha frente. Marquinho ficou como? Revoltado. Vocês conhecem o Marquinho revoltado. Ele realmente fica um tanto rebelde. É uma rebeldia que vem do âmago de seu ser. Quando ele conta essa história, inclusive, essa rebeldia se mistura a uma mágoa que vai tomando conta de todo o ambiente, né? E eu estava ali corrigindo a prova de Marco Antônio. E segundo o próprio Marco Antônio, já que não tenho, né, grandes lembranças assim deste evento, que já faz bastante tempo, inclusive, né? O que aconteceu? Eu estava olhando para os olhos de Marquinho e assinalando errado em todas as questões. Acontece que, segundo a história contada por Marco Antônio, eu não estava lendo as respostas que ele tinha dado às minhas questões abertas. Eu apenas dava errado e olhava para os olhos de Marquinho. Fato que o fez quase procurar o coordenador para reclamar de minha pessoa. O que aconteceu durante o ensino médio de Marquinho? Uma das grandes amizades de Marco Antônio, naquele momento e até hoje, era a do Leonardo Zanon. Grande Léo Zanon, também foi meu aluno. Um cara que manja muito de literatura, adora ler, tem uma coleção de discos incrível. E acontece que o Leonardo Zanon, naquele momento, naquela época, ele ia participar de uma promoção, uma fabricante de cabos, se eu não estou enganado. Ele mesmo vai contar a história aqui para vocês. E aí o que aconteceu? Tinha que mandar um vídeo. E quem vencesse, né, com o melhor vídeo, teria visita de ninguém menos que o Kiko. Muito prazer para todos vocês. Já podem aplaudir. Mas não era esse Kiko. É simplesmente o maior guitarrista da história do Brasil, um dos maiores guitarristas do mundo. Kiko Loureiro. Salve! Tô fazendo esse vídeo aqui porque eu tô muito feliz, porque eu vou pro Brasil nesse fim de semana, eu vou passar 2 meses no Brasil e vou rever, claro, família, amigos, e eu quero te ver também. Além de ter estreado no Angra, depois ele foi convidado por Dave Mustaine a tocar no Megadeth, que é uma das bandas mais grandiosas da história do thrash metal. Um dos Big Four é o Megadeth, Metallica, Anthrax e o Slayer. Apesar de eu achar que outras bandas deveriam entrar nisso, por exemplo, o Testament. Cara, o Leonardo Zanon ganhou e o Marco Antônio almoçou com o Kiko Loureiro na churrascaria. Olha que coisa incrível, cara. Marco Antônio almoçou com o Kiko Loureiro, ninguém menos que o Kiko Loureiro. É o Kiko Loureiro mesmo, galera. É o Kiko Loureiro mesmo, certo? Claro que o próprio Marco Antônio, hoje em dia ele fala que se ele visse Kiko Loureiro na rua, ele não reconheceria Kiko Loureiro. Porque ele, na verdade, não gosta desse tipo de música. Marco Antônio é mais aquele estilo assim, Sandy Júnior, por exemplo. Aquele estilo mais forró, calcinha preta, essas coisas. O sertanejo universitário domina também o coração de Marco Antônio. Então ele não é um cara que está aí nesse universo do heavy metal, né? Ele não vai reconhecer o Kiko Loureiro, mas é claro que vai. Porque o Kiko Loureiro é famoso pra caramba, né, Marco Antônio? Presta atenção, meu amigo. E naquela época ele já era muito famoso, né? Olha só a história que o Zanon vai contar. Essa história foi muito surreal, né? Essa história aconteceu em 2010. Uma empresa chamada Sparflex, que era uma empresa de cabo, eu acho que ela não existe mais, já deve ter sido, enfim, fagocitada aí, virada outra coisa. Mas era uma empresa de cabo de guitarra, né? Cabo de áudio. E nessa época eu tocava já, eu gostava de muita coisa do metal, né? Então tinha 2 bandas favoritas. Eu tinha o Xamã, e o Angra, 2 bandas brasileiras. Olha só, pessoal, temos aqui algumas coisinhas bem valiosas na coleção. Aqui tá rolando um Arise do Sepultura. Olha só que lindo.
Maravilhoso esse disco, né? Um dos melhores do Sepultura, na minha opinião. Aqui tem um dos mais valiosos que eu tenho também. Esse não dá pra trocar por nada. Esse tá no fundo do coração. Não tem jeito, não tem. O valor dele é muito maior do que qualquer outro tipo de valor que exista no mundo. Olha só o que a gente tem aqui. Achamos! Olha só. Este é o clássico Angels Cry. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Anjos Cry, meu irmão. Tá aqui, ó, você que gosta de rock, Anjos Cry. Ok. Primeiro disco do Angra, beleza? E olha só o que a gente tem aqui dentro, ó. Além, é claro, do saudoso André Matos, olha só a composição da banda. Na guitarra, olha só quem é que tá na guitarra aqui do lado do Mariucci, gente. Kiko Loureiro! E aí, vendo, né, essas coisas na internet, apareceu essa marca Sparflex falando, ó, quem mandar o vídeo mais criativo vai ganhar um workshop com o Kiko Loureiro, né? Ele vai na sua casa e vai fazer ali um meeting, ali, uma jam ali com você. Falei, porra, massa, velho, né? Moleque ali, 15 anos, 16 anos, vamos fazer. E aí, nessa época, o Marco, a gente dormia muito na casa do outro, né? A gente dormia um na casa do outro, só que o Marco, a gente não nesse gosto musical, a gente não compartilhava muito, né? A gente não era muito em comum, né? O Marco não gostava muito de metal, ele gostava de outras coisas, mas como esse dia ele estava dormindo em casa, eu falei, não, cara, vem cá, eu vou gravar um vídeo aqui para essa promoção e você vai participar do vídeo, cara, você vai fazer aqui comigo. Aí, beleza. Aí fiz o vídeo, né, que era basicamente tocando duas músicas, né, uma do Bruno Marrone, uma música do Cine, né, aquela banda colorida. E aí a proposta vem aqui, Kiko, ensine a gente a tocar música de verdade e tal, né? Então aí no final eu acabava colocando um trechinho na música do Angra. E aí, inacreditavelmente, eles gostaram, né? E aí, alguns meses depois que isso aconteceu, o Kiko Loureiro veio, de fato, para Barretos, veio na minha casa. E aí foi muito massa, né? Até hoje é meio inacreditável, né? Isso porque na época o Kiko já era um cara muito famoso, já era um cara muito conceituado, e hoje então nem se fala, né? Porque foi tocar no Megadeth, se tornou uma referência mundial. Mas foi muito legal, né? E aí o dia que eles vieram aqui, veio o Kiko Loureiro, veio mais um cara ali para gravar, fazer a captação, tudo, e veio o chefe lá, o gerente da Sparflex, dono, não sei. E aí fomos todos na churrascaria, inclusive o Marco também foi, afinal de contas ele participou do vídeo. E aí a gente almoçou com o Kiko Loureiro, trocamos uma ideia e depois ele foi lá para casa fazer uma pequena jam. Mas foi um dia inesquecível aí que eu compartilho com o Marco, que é meu amigo aí de 2 décadas já, e é uma história legal para contar. Bom, essa também é uma fase da vida de Marco Antônio Sayão Filho que ficou um tanto obscura aí pela falta de registros, pela falta de imagens. Naquela época não era tão, né, frequente assim que houvesse um celular à disposição que registrasse de forma adequada as imagens. Como? Opa, parece que tivemos acesso também a uma gravação aí. Então vamos ver, né? Você está lá demais, quinto chá, amigos pais. Pode ir embora. Você está lá demais, quinto chá, amigos pais. Você está lá demais, quinto chá, amigos pais. Pode ir embora. Pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. I'll rise and
um dia inesquecível aí que eu compartilho com o Marco, que é meu amigo aí de 2 décadas já, e é uma história legal para contar. Retomando, então, depois dessa espetacularidade de vídeo, que é a participação de Marco Antônio, aí mais novo, né? Muita gente não tinha visto ainda, não tinha conseguido imaginar como era o rostinho de Marco Antônio naquela fase da vida dele, porque Marco Antônio é um cara que está crescendo ainda, né? Ele não chegou ainda ao estágio de crescimento total. Marco Antônio está crescendo, ele está crescendo. Cada dia que ele vai na academia, ele cresce mais um pouco, né? Claro que isso também muito às custas do whey protein que ele toma sempre, né? E muito também às custas dos ferros que ele vai puxando todos os dias para poder promover esse crescimento, né, no abdômen dele, certo? Para que ele possa, eventualmente, aí, gravar alguma coisa com o Village People, né, alguma coisa assim. Eu já contei a história dele a partir disso, né? É um cara que ele vai fazer a faculdade de História. Vamos começar acabando com esse fatalismo. Por que eu vou saber quem foi a história? Não vai me ajudar em nada na minha vida. O ladrão vai entrar na minha casa e falar Aristóteles! Ele vai começar a trabalhar com Mind Lab. Tempos depois, ele vai começar a trabalhar com os anos do ensino médio, como professor de História, Filosofia, Sociologia. E um belo dia, Marco Antônio me procurou com ideias, né? Ele disse que tinha ideias. Disse assim, ó, preciso conversar com você. E eu já sabia o que era. Talvez porque já tenhamos esse tato, né, de ler o pensamento de Marco Antônio por meio do olhar de Marco Antônio. Que é um olhar, às vezes, um pouco clemente, né? Vamos colocar assim esse termo. E aí eu já sabia, porque na verdade eu já, né, tinha o meu curso de redação fazia muito tempo, fazia bastantes anos, inclusive, aqui em Barretos, com bons resultados, só que eu percebi que eu poderia ter alguma coisa a mais, que eu poderia oferecer alguma coisa a mais, né? Dentro do curso. Acredito que eu tenha feito, né? Acredito não, eu fiz não uma medida, né? Eu fiz um levantamento em relação... Eu tinha excelentes notas dos meus alunos, né? Os meus alunos tiravam notas muito boas e tinha alguns critérios ali, principalmente do Enem, de outras grades, né? Que havia algumas lacunas às vezes. E às vezes a gente percebia que era muito de argumentação isso. Então o que aconteceu? Eu já tinha vontade de chamar o Marco, porque eu já conheci o trabalho dele. É um trabalho sensacional. Marco Antônio é um dos professores mais incríveis com quem já tive o prazer de trabalhar. É um cara que ele fala muito de como que eu o inspirei a ser professor, mas ele me inspirou muito também depois que eu ouvi, né, lecionando, depois que eu vi como ele se comunica com os alunos, eu consegui aprender muita coisa, não só de conteúdo, mas também de postura didática mesmo com o Marquinho, cara. O Marquinho é excelente, ele é grandioso. O Marquinho não posso falar essa palavra aqui, mas o Marquinho é demais, né? Então eu sabia disso e sabia que ele poderia contribuir muito também com o curso, e aí quando ele veio conversar comigo, eu disse que já sabia o que era, né? Eu queria que ele participasse, pelo menos de uma aula minha, ele participou de uma aula, e ali estava aberto o caminho para essa parceria, né? Naquele primeiro momento a gente teve só realmente uma participação do Marco numa aula minha, mas ali abriu-se um caminho para aquilo que hoje é um projeto que é conhecido por muita gente. É um projeto que já deu resultado ano passado, que é relativamente novo, a gente está com 2 anos e meio aí, só que é um projeto que tem frutos muito bons, né, já colhidos ao longo do tempo. E agora, esse ano, a gente fez muita coisa legal, né, às custas, evidentemente, de muito trabalho, de muito estudo. Tanto eu quanto o Marco, a gente gosta de estudar pra caramba, a gente lê, a gente prepara, né, o nosso conteúdo, justamente com o objetivo de fortalecer algumas lacunas na hora de escrever redação, de dar tranquilidade para os alunos, né? E o Marquinho, ele é o recheio disso tudo. Então ele vai trazer informações que eu tenho certeza que a partir de agora, em janeiro, muita gente vai trazer de volta com resultados incríveis, né? Porque, de fato, isso dá uma proporção argumentativa para o texto que, de outra forma, não haveria. Então é aquele lance assim, de como que a gente vê a história, como que a gente vê a filosofia, como que a gente vê a sociologia, inclusive com aqueles que são mais contemporâneos, os mais novos, os pensadores mais novos, né, que o Marquinhos estudou e trouxe todos à tona de maneira muito pontual e sábia, e como eles ajudam a fortalecer a nossa argumentação. Então eu tenho certeza que a partir de janeiro a gente vai começar a divulgar os nossos resultados e vocês vão perceber a grandiosidade que é isso, né? Então o Marquinhos se juntou a mim e nós fizemos o que para mim foi uma das melhores coisas que eu já fiz na vida, que foi o Vozes Humanas, Redação e Repertório.
Pessoal, e aí? Né? Agora é o seguinte, para finalizar. O Marco Antônio é um tipo de amigo raro. Amigos, eles são aqueles com quem nós nos divertimos. O Marco Antônio, ele, inclusive, fica um pouco desgastado com isso, porque, de fato, eu, quando preciso falar alguma coisa séria, ou ele vem conversar sério comigo, a minha primeira resposta sempre não é séria, é alguma coisa que eu falo como se fosse séria, mas é uma brincadeira. Então, são pessoas com quem nós brincamos porque nós temos a liberdade para brincar. E são pessoas que respeitamos também, né? Os amigos de verdade são aqueles que, além desses momentos de brincadeira, né, de entretenimento, de risadas, são aqueles que nos dão tranquilidade em momentos de atribulação, em momentos de problema mesmo, certo? Então, esse tipo de amizade você percebe no dia a dia, no olhar, na vontade do outro de te ajudar de alguma forma. O Marco, ele é um tipo de amigo muito especial, que eu acho assim, a gente viu aqui que o Kiko Loureiro tocou no Megadeth, né? O Megadeth é liderado por Dave Mustaine, que por sua vez foi expulso do Metallica antes da gravação do primeiro álbum do Metallica, mas os 2 primeiros discos do Metallica têm muitos riffs do próprio Dave Mustaine, tanto que Ride the Lightning, que é uma das músicas do álbum aqui, que dá nome ao álbum da camiseta que eu estou usando, né? Essa música ela foi gravada pelo Megadeth para ser incluída no último álbum do Megadeth, agora o álbum de despedida e também uma coletânea que vai sair homenageando a Metallica aí. Bom, enfim, não tem uma grande parceria entre Dave Mustaine e os membros do Metallica pela forma como o Dave Mustaine foi desligado do grupo. My God, Lars, you guys woke me up and said, you know what, you're out. And I asked you, what, no warning? Então é isso. O Marquinho gosta de sertanejo universitário? Gosta. Ele gosta de tênis extravagantes, que combinam muito aqui com a cor do microfone, assim? Gosta também, né? Ele gosta de forró? Ele gosta. Ele gosta de Sandy Júnior? Gosta, né? Ele gasta muita grana com whey protein? Gasta também. Mas a questão é a seguinte, posto tudo isso de parte, porque nada disso é impedimento, evidentemente, o Marco Antônio é um parceiraço. Todas as vezes em que eu precisei, de alguma forma, o Marco Antônio estava presente mesmo. A resposta que eu tinha todas as vezes que eu conversava com o Marco Antônio, porque eu tive alguns problemas ao longo de 2025 que foram superados, que vão sendo superados através de uma luta, através de muita força, né, que vem das pessoas. Todas as vezes que eu precisei do Marco Antônio no Vozes, a resposta dele sempre foi parecida com essa. Camarada, fica tranquilo que eu toco aqui, beleza? Fica de boa, pode descansar, ou senão pode resolver o que você tem para resolver. E assim, se você precisar, ele sempre dizia isso, se você precisar de conversar, eu tô aqui, tá bom? Cara, isso vai abrindo os olhos da gente, porque muitas vezes você acaba se questionando em relação à própria força. Você não acha que você tem forças para continuar de alguma forma. Você sabe que você tem que fazer alguma coisa, mas você não sabe como, né? Então a gente vai tentando ir na cara e na coragem, e aquilo que as pessoas trazem e que nos faz realmente perceber muito da nossa força é esse tipo de fala, né? Se você quiser conversar, eu tô aqui. Então, eu tenho um privilégio enorme de ter o Marco, de ter tido o Marquinho como aluno, hoje, né, não só como um parceiro de profissão, mas como sócio também. Esse privilégio é incrível, eu agradeço todos os dias por isso. Só que eu também agradeço muito, muito, muito pelo Marco ser um parceiraço mesmo, um amigo de verdade. E eu acredito que quem tem aula com ele tem que realmente agradecer ao universo por conhecer um cara como o Marco Antônio, porque ele é jóia demais, cara. O Marquinho é muito parceiro. E aqui a gente viu algumas homenagens, né, ao Marquinho, justamente por isso que vocês em 2026 encontrem pessoas com a empatia de Marquinho, com a simpatia de Marquinho, com a disposição para ajudar que o Marquinho tem e que faz dele um dos grandes profissionais que eu conheço aí na carreira, beleza? Porque eu adoro dar aula, eu gosto muito de estar em sala de aula, eu às vezes pego a minha paciência e eu fico cansado, todo mundo fica, e chega um momento que eu quero só schools out do Alice Cooper, mas na verdade eu sinto falta, né? Quando eu entro em férias, assim, eu sinto falta de estar em sala de aula. E quem me inspira são pessoas como vocês, alunos, e o Marquinho, beleza, Marco?
Grande Marco Antônio, feliz 2026 pro Vozes Humanas, para todo mundo que tá assistindo, beleza? Para você, Marquinhos, para tua família, pro Kiko Loureiro, pro Léo Zanon, todo mundo aí, fechou? Feliz 2026.